Dores físicas, que coisa mais chata. Então a gente sabe que o nosso estilo de vida também vai influenciar muito nas dores físicas que a gente tem. Vamos falar um pouquinho de como a gente pode trabalhar isso? Então a primeira coisa que eu tenho estudado muito, apesar de não ser nutróloga, nutricionista, ninguém que tenha uma especialização em alimentação, hoje nós encontramos muitos cursos e muitos livros que nos ensinam a nos alimentarmos melhor e o que seriam alimentos inflamatórios. Eu mesma, que tenho uma artrite psoriática, sinto muita dor quando eu não tomei conta da minha alimentação. E para isso, há alguns anos, eu tirei tudo que seria com glúten, porque o glúten, na verdade, para mim e depois por estudos, ele acaba tendo um processo inflamatório. A gente sabe que as células, quando elas ficam, imagina a gente pegar um plástico e colocar na nossa cabeça. É mais ou menos isso que acontece no nosso intestino. Então a microbiota está muito ligada a tudo isso. E por isso nós precisamos cuidar da nossa alimentação. É como se a gente tivesse a célula e encapasse ela com um plástico. Assim como se a gente tivesse um plástico na cabeça, eu não respiraria, as células também não respiram. E com isso, tem toda uma bioquímica que acontece com as citocinas e que passam a promover um processo inflamatório no nosso corpo. Então, o glúten, os lácteos, na verdade, eles têm também uma função inflamatória, mas eles são mais na retenção de muco. E pela medicina Ayurveda a gente fala muito isso. E açúcar, gente, não tem jeito. Pode ser gostoso naquele momento que você tem uma fome emocional, mas o açúcar, quando você ingere em demasia, todos os dias, em grande quantidade, também inflama o seu organismo. Exercícios físicos, o nosso organismo é maravilhoso. Quanto mais exercício a gente fizer, claro que respeitando a idade, o momento, alguma dificuldade que tenha no corpo, na coluna ou joelho, alguma coisa, sendo bem orientada, o próprio corpo, ao nós nos exercitarmos, ele libera como se fossem anti-inflamatórios. Então, exercício físico, alimentação, alongamento seria o ideal. E uma boa noite de sono. Mas quando a dor vem e tá muito chata, existem algumas soluções que os óleos essenciais e vegetais, na visão da aromaterapia, podem nos ajudar. Então eu queria aqui trazer alguma receita para vocês e alguns óleos que a gente pode escolher. O óleo de gergelim é um óleo que normalmente eu escolho porque pela medicina Ayurveda ele é um óleo que aquece e quando a gente tem dor a gente precisa como se fosse um aquecimento, não é que ele vai aquecer, mas ele provoca um aquecimento no organismo e ele é um ótimo carreador para ser misturado com a resina, com óleo vegetal de copaíba. Então seria 50% de cada. Vamos imaginar que eu vou fazer uns 20 ml. 10 ml de gergelim e 10 ml de copaíba, que equivale 10 ml a uma colher de sopa nossa brasileira, porque a americana ela é maior. E existem óleos maravilhosos que nós podemos utilizar. Então eu vou pegar daqui. O óleo de gengibre, ele é um óleo anti-inflamatório, ele trabalha muito tirando a dor com uma certa analgesia e ele também traz essa desinflamação. O óleo brasileiro, a erva baleeira, também é um anti-inflamatório potente e maravilhoso. Então você tem a escolha da erva baleeira ou do gengibre, depende de como você vai usar. Se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica. O gengibre para dor crônica é muito melhor. E para dor aguda que acabou de acontecer, o erva baleeira é melhor. E aí nós temos um óleo que é chamado Wintergreen, que ele, 97, 98%, ele é constituído de salicilato de metila. Tem uma contraindicação com esse óleo de Wintergreen. Ninguém que utiliza como se fosse um óleo que vai, um medicamento que vai afinar o sangue, pode utilizar o Wintergreen. Então, não podemos utilizar por pessoas que tomam uma aspirina ou algum outro óleo que na verdade tem essa propriedade de afinar o sangue de um jeito muito normal que eu tô falando aqui. E aí a gente tem o óleo de alecrim, maravilhoso, que vai trabalhar na diurese, mas ele também trabalha nas dores, ele vasodilata e é maravilhoso. E as nossas duas hortelãs, a hortelã-pimenta
que a gente tem a menta piperita, que ela vai trazer aquele gelado, ela baixa o metabolismo basal e depois faz a circulação aumentar. E a menta arvensis, que é a hortelã do Brasil, como a Baissâmia comercializa. Então vamos fazer uma receita? Eu vou aqui trabalhar com vocês. Vamos pegar, eu vou colocar meio no olho porque eu não tô com uma colher de sopa, mas eu tô colocando aqui como se fosse 10 ml do óleo vegetal de gergelim e eu vou colocar um pouquinho a mais, uns 10 ml do óleo vegetal de copaíba. E aí eu vou escolher o intergreen e vou escolher a erva baleeira. Para cada colher de sopa, tá? Eu vou adicionar 6 gotas. Como são 2 e 2 óleos, eu vou colocar 6 gotas do óleo de wintergreen para trabalhar aquela dor bem chatinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou usar também 6 gotas do óleo de erva baleeira. Essa sinergia, esse blend maravilhoso. E aí você vai mexer para incorporar o óleo essencial no óleo vegetal e você vai aplicar aonde você tem a sua dor, fazendo massagem em movimentos circulares até o óleo ser totalmente absorvido. E se você tiver uma dor crônica, como uma artrite psoriática, ou se você tem uma artrose, algumas coisas para supressão de sintomas, essa receita é maravilhosa. E se você quiser, você ainda pode fazer um pouco de calor. Que tal? Gostaram dessas informações? Para vocês, Baissâmia e Instituto Samia Maalouf. E eu, Samia Maalouf, falando por eles. E se você quiser uma solução já pronta, eu estudei mais de 2 anos para formular esse óleo equilíbrio da nossa linha Equilíbrio. Ele tem andiroba e copaíba como óleo vegetal carreador e tem 8 óleos essenciais: pimenta negra, alecrim, hortelã-pimenta, gengibre e mais outros óleos para sua dor. E esse pode ser usado tanto para dor crônica quanto para dor aguda. Gostou? É uma solução pronta para você.